Buenos dias para você, meu querido aluno do primeirão. Pode pegar a apostila aí e abrir na página 308, que vocês vão abrir a aula 24, Formação das Monarquias Nacionais do Sacro Império Romano Germânico e Península Ibérica, certo? É uma aula curta, então eu resolvi usar o Bienal porque as informações mais importantes da aula estão presentes aqui, então hoje eu não vou usar o livro-texto, tá? E de certa maneira, no livro-texto, acho que é uma página referente a isso e que eu vou resumir aqui na hora de ler junto com vocês. É uma aula que a gente vai ler um pouco, bem pouco, por sinal. São, afinal de contas, aqui 7 tópicos apenas e explicar para vocês como se formou as consideradas, ou considerado inclusive, primeiro Estado-nação do mundo, que é Portugal, beleza? Então, pega aí a apostila de vocês, pega o cafezinho. Bora lá começar a aula, pessoal. Então, olha só. O coroamento de Otto, realizado pelo Papa em Roma, marcou o surgimento do Sacro Império Romano Germânico. A nomeação de bispos, realizada pelo Sacro Império Romano Germânico, promoveu atritos com o Papa na chamada querela de investiduras. A questão foi resolvida no século XI, século XI, quando um acordo estabeleceu que o Papa deveria controlar as investiduras ou nomeações de bispos do sul do Império, na Itália, e no Imperador do Norte, na Alemanha. Então aqui a gente está vendo que o Sacro Império Germânico é uma extensão de terra que se estende desde a Itália até a própria Áustria, que está anexada aí no caso da Alemanha, tá? Então, pessoal, continuando, o que acontece aqui é tanto uma ruptura com um certo modelo da Igreja Católica, porém, ao mesmo tempo, existe uma aproximação com a Igreja dessa época, uma vez que essas monarquias vão acabar se convertendo ao catolicismo, mas está tendo a mesma situação que aconteceu na França e na Inglaterra, que é o rei se posicionar acima da Igreja, inverter a lógica que até então era considerada dominante, que é a autoridade do Papa que dominava essas regiões. Vale lembrar que na Itália a gente está falando da sede, né, da Igreja Católica Ocidental, que é em Roma. Então existe muita disputa da Igreja Católica dentro da Itália também pela questão política, assim como na Alemanha, tá? O que vai configurar o Sacro Império Romano Germânico é também uma espécie de expulsão dos mouros germânicos e uma possibilidade de criar uma cruzada para tomar o Mediterrâneo de volta, uma vez que era a principal fonte de riqueza aí desse local. Mas vale lembrar que são locais que foram altamente influenciados pela cultura mouro-islâmica, tá? Não tanto quanto Portugal e Espanha, que eu vou ler agora com vocês no terceiro tópico. Na Península Ibérica, marcada pela presença muçulmana desde a Alta Idade Média, ou seja, desde o comecinho da Idade Média, iniciou-se no século XI uma prolongada guerra contra os povos islâmicos, denominada de Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista? Foi nobres que moravam ali perto dessas regiões, né, que hoje são conhecidas por Portugal, que vão fazer uma cruzada interna, uma cruzada dentro da Europa, não para Jerusalém, como era o caso aí, né, das cruzadas. E essa cruzada interna vai fazer todos os povos cristãos da Europa se unir para expulsar esses mouros islâmicos da Península Ibérica, para tirar eles do poder. Então é um evento importante. É importante, e inclusive dentre as consequências das cruzadas que foram vantajosas para esses europeus nobres da época, essa sem dúvida foi a maior. A até Jerusalém foi catastrófica, mas essa eles conseguiram tomar literalmente Portugal e Espanha, que na época não tinha esse nome, né? Eram outros nomes regionais, e eu vou explicar para vocês, tá? Essa guerra de reconquista, os líderes, né, da guerra, eles deram poder militar para o povo que participou da guerra. Então, a população que participou da guerra foi não só crente que teria vantagens econômicas, mas porque teriam vantagens militares numa época que, relembrando, o poder militar estava ditando muita coisa, uma vez que os europeus eles descobriram a pólvora na China e fizeram a invenção ali basicamente da arma de fogo que possibilitou essas expansões militares. Então, cada vez mais, as monarquias vão se militarizando, mas ao mesmo tempo, diferente dos reis feudais, eles não participam de muitas guerras. O único caso de participação aqui foi realmente nessa guerra de reconquista aí de Portugal, porque havia um interesse
realmente de tomar a Península Ibérica politicamente. Jerusalém havia interesse? Havia, mas era do Papa, né? Não era um interesse de um nobre aí no caso. Os nobres tinham outros interesses por trás das cruzadas para Jerusalém, tá? Então, os reinos de Leão, que é aí no caso da região da Espanha e Portugal, Castela, Navarra e Aragão, foram progressivamente tomando territórios árabes na direção ao sul. Com a preponderância do reino de Castela e o casamento entre Fernando de Aragão e Isabela de Castela, ocorreu a unificação de todos os territórios, dando origem ao reino da Espanha. Casamentos eram formas de acordo entre os nobres, eram formas de união de famílias para tomar grandes poderes. Eram famílias militares, eram famílias muito fortes militarmente, com grande extensão territorial e popularidade, por consequência, e que conseguiram, né, se unir aí por um acordo de casamento. Vale lembrar que nessa época casamento não era baseado em amor, casamento era baseado em interesses e em fazer filhos, constituir família. O que seria constituir família, na família tradicional real, é fazer filho. Não controlar a vida do filho ou algo do tipo, mas fazer. Ter filhos saudáveis, né? Tanto que era um péssimo sinal você não conseguir ter filhos, né? Nessa época era um sinal, assim, de como se fosse amaldiçoado, sabe, por Deus. É uma coisa engraçada até. Após uma série de conflitos, o reino de Castela dá continuidade à guerra contra os muçulmanos. Afonso Henriques proclamou-se em 1140 rei de Portugal. Ou seja, o primeiro Estado-nação da história do mundo é Portugal, tá? E isso é importante de ser dito, por quê? Muitas vezes a gente, por hoje, olhar a América Inglesa como uma ótima forma de vida, apesar de ter milhares de contradições, olhando de longe é muito bonito mesmo, mas de perto deve ser outra coisa, a gente tende a achar que a colonização portuguesa foi uma colonização que só fez mal, enquanto a colonização inglesa levou o melhor da cultura inglesa para as 13 colônias que virou Estados Unidos. Isso é uma farsa, porque em termos de poder, na época, Portugal era muito mais poderosa que a Inglaterra. Tá? E o exemplo de como Portugal se tornou poderosa foi essa organização rápida de um Estado-nação que criou projetos de expansão, que vai ser a expansão marítima, e principalmente, galera, né, de uma organização burocrática estatal, que é o que a gente chama de Estado, que vai favorecer aí o desenvolvimento de projetos de expansão de Portugal, tanto na África quanto na América, tá? Vale lembrar também, galera, que a cultura muçulmana, islâmica muçulmana, vai ser a maior fonte de onde os portugueses vão tirar ciências, de onde os portugueses vão tirar conhecimentos marítimos, inclusive, que só foram possíveis graças ao conhecimento muçulmano. Eles nunca teriam chegado a terras brasileiras, por exemplo, as terras brasílias, como eles diziam, né? Se eles não tivessem tido a tecnologia da caravela, que foi uma fusão dessa cultura europeia com a cultura muçulmana presente na Península Ibérica, tá? Os muçulmanos eram muito avançados cientificamente, filosoficamente falando, e eles eram mestres no sentido de localização geográfica, né? Então, era uma cultura trazida da África e da Ásia que possibilitou essas expansões marítimas. Então, é impossível a gente não mencionar essa origem islâmica de Portugal, tá? Tanto que o Darcy Ribeiro, no documentário O Povo Brasileiro, ele vai até dizer que o português de Portugal parece muito árabe falando. E não porque parece que as palavras são iguais, não é isso, é a sonoridade que é parecida. Então existe até a evidência de um sotaque árabe que permaneceu do que a gente chama hoje de sotaque português, tá? Ou entre outras palavras, o jeito de falar de Portugal. Porque muitos estudiosos, né, dizem que, de letras, que quando é uma língua de um país de origem, a gente não fala sotaque, né? Então, como o português é de Portugal, embora seja essa mistureba, né, de várias culturas, a cultura árabe, a cultura dos milhares de povos germânicos que viviam ali, né, dentre outras coisas, o português de Portugal, em termos de sonoridade, é muito parecido com a linguagem árabe, tá? Então, o rei de Portugal, que mantinha aí um forte controle sobre a nobreza e suas propriedades, ganhou força econômica com desvio de rotas continentais para o Mediterrâneo a partir do século XIV. Portugal, estrategicamente falando,
Dava para você desviar do mar Mediterrâneo e chegar nas Índias. Dava para você desviar do mar Mediterrâneo utilizando o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico para ir na África, para você entrar em contato com outras civilizações. Então, isso também deu uma vantagem econômica para Portugal em comparação aos outros países que estavam ainda lutando para poder ter acesso ao mar Mediterrâneo. Lembrando que o mar Mediterrâneo vai ficar sob dominação árabe até o fim das cruzadas. Quando acabam as cruzadas, o Saladino, que era o líder dos povos árabes, vai fazer um acordo com o Papa de livre comércio entre os europeus e entre os cristãos e os árabes ali no mar Mediterrâneo. Mas enquanto isso não ocorre, Portugal já tá ali, ó, desbravando tudo, tá? Então, continuando, a cidade de Lisboa desculpa, gente. Faltou uma leitura aqui. Como consequência da Guerra dos 100 Anos, porque também, enquanto França e Inglaterra estavam se matando, se degladiando, gastando dinheiro danado com a Guerra dos 100 Anos, perdendo pessoas, perdendo mão de obra, perdendo plantação, perdendo dinheiro, enfim, Portugal estava juntando grana, Portugal estava conhecendo outras nações, Portugal estava começando sistemas de colonização, tá, galera? Portugal estava muito mais avançada que a Inglaterra e a França dessa época. É muito louco isso, né? E é louco porque Portugal é uma nação de mestiços, né? Como a gente pôde ver, foi uma mistureba entre africano, asiático e europeu que virou o português ali, né? Em 1385, a ascensão do Dom João de Avís ao trono, com o apoio dos mercadores de Lisboa, encerrou a dinastia de Borgonha e inaugurou o período de expansão portuguesa. O Dom João de Avís é o descendente do Dom Pedro I, Dom Pedro II, entende? Ele é um antecessor aí do trono. Então, a partir daqui, aí do século XIV, Portugal vai começar a fazer um grande programa de expansão marítima. Ô, gente, a gente tá cansado de saber as atrocidades da colonização. Mas falando do lado da moeda portuguesa, que é um país pequeno, se olhar no mapa, Portugal é minúsculo. Em comparação ao Brasil, por exemplo, né, a América, ou a África, né, que engole Portugal inteira facilmente. Era um país minúsculo que tinha um potencial para se organizar e expandir e que, para ter uma expansão marítima, precisava de muito dinheiro. Vocês não pensam que as caravelas surgiram da boa vontade da galera? Não foi assim, não. Precisou investir em ciência para desenvolver a caravela, para desenvolver mapas, né? Tanto que vão ter mapas detalhados da época da América, claro que com seus defeitos cartográficos da época, mas que vão ser impressionantes pela semelhança mesmo com o continente americano. Então, assim, nada disso saiu de graça para Portugal. Então, a partir do século XIV, ele já começa a investir o que somente 100 anos depois eles vão realmente consolidar, tá? Isso é uma ótima discussão para te fazer sobre política de Estado. Quando o Estado vai fazer um grande investimento, não dá para fazer um grande investimento em 4 anos, certo? Então Portugal literalmente vai ficar 100 anos investindo para ter expansão marítima e a chegada dos portugueses aí no Brasil, beleza? Então é isso, meus queridos, faça o exercício referente à aula aí da página 308, tá? E na próxima aula a gente continua, acredito que vai ser a aula 25, é uma aula mais longa. Espero que vocês estejam bem e até a próxima.